Olá pessoal, meu nome é Vanilma Carla, sou professora de redação e hoje eu estou trazendo uma aula gratuita para você que vai fazer o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Isso mesmo, Tribunal de Justiça de Pernambuco, o concurso mais esperado durante anos e que agora em 2025 o edital saiu. As inscrições já acabaram, mas claro, a redação é mais um elemento presente. Tanto para o nível superior quanto para o nível médio, a redação é parte indissociável da nota. Então você quer saber o que a banca IBFC está cobrando na prova de redação? Quer saber como estruturar um texto dissertativo argumentativo para melhor se sair nas competências avaliativas desse concurso? E claro, você quer temas que podem ser cobrados na prova? Fica aqui, assiste essa aula que eu vou mostrar para você como é fácil escrever uma redação para concurso público. Então, pessoal, antes de iniciarmos uma análise bem concreta de como a estrutura do texto deve aparecer, algumas dicas maravilhosas para você iniciar o seu texto, é importante destacarmos o seguinte: a leitura do edital. O edital é muito claro quando ele diz, em relação à prova discursiva, que ela vai ter uma questão de conhecimento específico, que vai versar aí sobre no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Mas como serão os critérios avaliativos? Estão bem aqui explicitados. A prova vale aí de 0 a 10, né? Então serão 3 pontos para o conteúdo. Então, se a prova versar sobre meio ambiente, o conteúdo tem que estar atrelado a quê? A meio ambiente. Então, deve ser um texto do tipo dissertativo argumentativo. Ah, Vanilma, o que acontece com muitas pessoas nessas provas de concurso que perdem pontos valiosos? Porque vem uma questão e a pessoa vai responder essa questão. Ela não vai dissertar, ela não vai se posicionar criticamente, ela não vai trazer um repertório. Então, por isso que perde tantos pontos. E vai precisar, claro, articular-se com as ideias voltadas para o tema. Olha o que eu acabei de falar. No segundo é o conteúdo, as ideias fundamentais. Aqui, minha gente, é o repertório, não é? O senso crítico do candidato. E por último, a adequação vocabular, o emprego do registro. Ah, Vanilma, mas aí onde é que está a competência que lida com a conclusão? Está aqui no texto dissertativo argumentativo, porque o texto dissertativo argumentativo é dividido em introdução, em desenvolvimentos, que geralmente são 2, e a própria, colocar apertadinho aqui, ó, de amarelo, a conclusão, certo? É bom a gente entender antes da gente partir para a estruturação de uma redação para concurso público. Após a leitura do edital, observamos então que a IBFC ela é muito bem estruturada e criteriosa nos processos avaliativos da redação. Então, Vanilma, como é que eu posso escrever um texto bem coerente, bem coeso e, claro, ter uma nota bem significativa no concurso da UTJ? Porque essa nota de redação vai mudar o contexto da sua aprovação. Primeira dica: nunca responda questionamentos. Não é? Então, sempre essas provas de concurso vêm com uma questão específica. A IBFC, geralmente, ela vem com um texto base e ela traz a problemática, que não tem uma interrogação, a gente chama que é uma afirmação, e aí muita gente confunde isso e tenta responder sobre aquela temática. Então, por exemplo, se ele colocou, como eu mencionei, a questão climática no Brasil, é possível ter uma solução se a sociedade agir em comunhão em relação à coleta seletiva de resíduos. E as pessoas começam a responder, bem, é necessário que as pessoas coletem o lixo diariamente, separe o lixo de maneira correta. Então, não é assim, você precisa trazer para o texto já um repertório, já um contexto. Então veja, no período colonial brasileiro, o lixo era depositado de forma incorreta nas ruas, ponto final. Já na contemporaneidade, mesmo após séculos de evolução no tocante à infraestrutura urbana, o uso inadequado de lixo ainda continua sendo uma problemática latente. Então veja como começa o texto, trazendo um repertório histórico e depois uma comparação com o que acontece na atualidade. Segunda dica, sempre use conjunções nos desenvolvimentos e na conclusão. Muitos candidatos colocam uma conjunção já na introdução. Exemplo, primeiramente, não. Precisamos deixar essas conjunções para os desenvolvimentos que vão iniciar o posicionamento crítico,
que vão delinear o posicionamento crítico e que vão precisar de uma comprovação para esses desenvolvimentos. Então, é comum colocarmos nos desenvolvimentos, né? Para o desenvolvimento 1, sempre é bom você começar em primeira instância ou em primeira análise, conjunções perfeitas. Vanima, eu quero começar o argumento, a defesa argumentativa, depois de ter colocado aí em primeira análise e eu fazer o tópico frasal. Que conjunção eu vou utilizar depois? Coloque nesse sentido, nesse raciocínio, nessa perspectiva, então você já vai trazer o posicionamento crítico. Vanima, para o desenvolvimento 2, eu começo com que conjunção? Traga, além disso, ademais, que são ideias que você vai somar. Então, Vanima, eu posso colocar isso como se fosse uma conjunção coringa? Pode, porque você vai trazer um outro pensamento crítico. Então, você pode somar aí com essas conjunções. Vanima, eu vou terminar o texto na conclusão. Que conjunção eu posso iniciar? Use portanto, use o logo ou use por conseguinte. Essas 3 conjunções significam, portanto, outras formas de você terminar o texto. Terceira dica, sempre procure repertórios condizentes com o tema. Se o tema for saúde, vamos falar sobre o SUS? Vamos falar sobre as pandemias que já existiram? Vamos falar sobre as epidemias? Vamos falar sobre os avanços científicos na área médica, como o robô da Vinci? Se falar sobre infraestrutura urbana, Vanima, vamos falar das cidades verdes? Vamos falar das cidades ecológicas? É outra situação que você pode colocar. Vanima, mas você acha que por ser TJ vai cair só lei? Não, minha gente. A banca sabe que os candidatos são muito bem preparados, então ele vai trazer uma outra problemática de âmbito social para essa questão do concurso público. E quais os temas que eu aposto que podem cair? A questão da insuficiência alimentar, que nada mais é do que a fome e o grande colapso na desigualdade social. Outro ponto importante é a questão da saúde, os inchaços nas filas de espera, os inchaços nos hospitais. Outro ponto que você pode citar também é a questão do meio ambiente, que está muito em vigor por causa das questões climáticas. Essa foi só um pedacinho do que a Isolado de Redação VK proporciona para você no estudo do texto dissertativo e argumentativo para Enem, para SSA e, nesse caso, para concurso público. Quer conhecer um pouquinho mais dessa isolada que revoluciona o ensino da escrita tanto na Mata Norte Pernambucana quanto no Brasil? Olha aqui a descrição desse vídeo e percebe que em VK Redação a escrita vai muito mais além do que o emprego de uma palavra corretamente.